As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar. As águas que correm em uma cascata, ágeis persistentes me ensinam a ir sem medo, enfrentando pedras secas e quedas, levando consigo vida e chegando por fim no mar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. Nascemos para agir, aprendemos a lutar, aprendemos no sofrer, aprendemos a amar. A amar. A amar.
dos povos e o mundo terá como sempre se quis no prazer de ajudar a razão de ser feliz, de nós depende de nós, disso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais, e assim virão os novos tempos de amor. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Cajado de Moisés, o manto de Elias, escada de Jacó, as visões de Jeremias, hoje médiuns, antes profetas, faculdades não mais ocultas. Quantos falam, quantos sentem, quantos ouvem, quantas línguas. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Nas bodas de Caná, na cura das feridas, na transfiguração, nos dando a água viva, sempre mestre, sempre profeta. Ser divino, ser por guia. Quantos calam, quantos sentem, quantos ouvem o médium da vida. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem, as pedras é que falarão. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens profetizarão. Em verdade, eu vos digo que se eles se calarem,
Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, pois em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia, meus irmãos. Estamos aqui mais uma vez na nossa reunião das manhãs de domingo. Graças a Deus. Estamos separados fisicamente, mas a tecnologia nos permite estarmos reunidos e continuarmos com os nossos trabalhos, com os nossos estudos, com a evangelização espírita, que também não parou. Bebês, crianças, os jovens e também o setor da família continuam funcionando, trabalhando de forma virtual. Hoje nós teremos as nossas irmãs Priscila Catalão e Vera Gonçalves, que nos trarão respectivamente o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos aproveitar a manhã de estudos, vamos refletir bastante com o conteúdo que as nossas irmãs vão trazer para a gente e vamos colocar nas nossas vidas. Boa manhã de estudos a todos. Do livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel. Aceita a correção. E na verdade, toda correção no presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 11. A terra, sob a pressão do arado, rasga-se e dilacera-se. No entanto, a breve tempo, de suas geleiras retificadas, brotam flores e frutos deliciosos. A árvore em regime de poda perde vastas reservas de seiva, desnutrindo-se e afeiando-se, todavia, em semanas rápidas, cobre-se de nova robustes, habilitando-se a beleza e a fartura. A água humilde abandona o aconchego da fonte, sofre os impositivos do movimento,
alcança o grande rio e depois partilha a grandeza do mar. Qual ocorre na esfera simples da natureza, acontece no reino complexo da alma. A corrigenda é sempre rude, desagradável, amargurosa, mas daqueles que lhe aceitam a luz, resulta sempre em frutos abençoados de experiência, conhecimento, compreensão e justiça. A terra, a árvore e a água suportam-no através do constrangimento, mas o homem, campeão da inteligência no planeta, é livre para recebê-la e ambientá-la no próprio coração. Problema da felicidade pessoal, por isso mesmo, nunca será resolvido pela fuga ou processo reparador. Exterioriza-se a correção celeste em todos os ângulos da terra. Raros, contudo, lhe aceitam a bênção, porque semelhante dádiva, na maior parte das vezes, não chega envolvida em arminho, e quando levada aos lábios, não se assemelha a saboroso confeito. Surge revestida de acúlios ou misturada de fel, à guisa de remédio curativo e salutar. Não percas, portanto, a tua preciosa oportunidade de aperfeiçoamento. A dor e o obstáculo, o trabalho e a luta são recursos de sublimação que nos compete aproveitar. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora fechar os nossos olhos, nos prepararmos para a nossa prece inicial, elevarmos nosso pensamento a Deus e pedir, Senhor, que o estudo da manhã de hoje toque os nossos corações, que a gente consiga interiorizar os ensinamentos que estão sendo passados, a sua palavra que vai ser falada hoje, que vai ser debatida hoje, de forma que eles se tornem ações na nossa vida. Que a gente consiga ser agentes de mudança no mundo e que a gente consiga ser honestos com nós mesmos, a ponto de enxergar as nossas qualidades, mas não nos deixarmos ficar orgulhosos por elas, e também ver os nossos defeitos, mas não cairmos no erro de nos punirmos por ainda sermos imperfeitos, sabendo que somos espíritos em eterna evolução. Que Jesus permaneça sendo nosso guia, nosso mestre, nosso farol. Que assim seja, Senhor. Graças a Deus. Olá, começamos aqui o estudo do Livro dos Espíritos, do dia 11 de outubro de 2020, perguntas 484 a 488. Bom dia a todos, é muito gratificante estar aqui com vocês hoje para falar um pouco sobre essas perguntas que são maravilhosas, como todas, né, elaboradas por Kardec, mas vocês vão ver ao longo desse estudo de hoje o quão maravilhosas elas são e quão necessárias é trazer essas perguntas à discussão nesse momento que a gente está vivendo. Eu sou a Priscila Catalão, para quem não me conhece, e vamos lá! Então, gente, o tema das perguntas de hoje é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas, né? Então a gente vai falar sobre afeto, sobre amor, isso aí. A primeira pergunta que Kardec trouxe foi: os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Ao que os espíritos respondem: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos ou os que podem tornar-se tais. Daí suas afeições como consequência da conformidade dos sentimentos. Então, gente, aqui os espíritos trazem uma resposta que diz respeito à afinidade e sintonia, né? Então, eles deixam bem claro que, dependendo do estado evolutivo em que o espírito se encontre, ele vai sintonizar, simpatizar e sentir afeto por homens que são de bem ou que estão aí em processo de melhoramento do seu eu,
ou por homens que ainda trazem muitos defeitos, que têm apego a muitos vícios ainda, ou que ainda não estão buscando se melhorarem, talvez estejam num estado de estagnação e, portanto, têm um potencial de se deixarem influenciar por energias não tão boas, né? Então, os espíritos deixam claro, novamente, como eu falei já, que a gente vai sintonizar com quem se parece com a gente, e por aí que os afetos vão se estabelecendo, né? Muitas vezes a gente tem amizades, tem afetos na nossa vida que não se parecem assim com a gente em termos de personalidade, mas naqueles valores inegociáveis, nos princípios que a pessoa carrega, a pessoa é muito parecida com a gente. Então, o que os espíritos trazem aí pra gente não é necessariamente uma afinidade de personalidade, de coisas do tipo, eu gosto de ir ao cinema e o meu amigo gosta de ficar em casa lendo um livro. Nós somos diferentes, mas somos amigos. Sim, vocês têm personalidades diferentes, são individualidades diferentes, porém, nos valores inegociáveis, nos princípios que estão alinhados. São pessoas que se alinham nessas questões, né? Então, os espíritos trazem isso aí pra gente, nessa resposta. Logo depois, o Kardec pergunta: é exclusivamente moral a afeição que os espíritos votam a certas pessoas? E os espíritos vão responder da seguinte forma. Então vamos lá, o Kardec pergunta se os espíritos vão estar próximos, vão sentir afeto por pessoas de maneira exclusivamente moral. Só pela essa questão que eu já comentei de valores, de princípios estarem alinhados, ao que os espíritos respondem: a verdadeira afeição nada tem de carnal. Então sim, né? A verdadeira afeição não tem a ver com a matéria, não tem a ver com o corpo. Pelo contrário, é uma afeição que vem dessa ligação moral entre os espíritos. E aí eles continuam. Mas quando um espírito se apega a uma pessoa, nem sempre o faz só por afeição. Importante notar o verbo que eles empregam ali. Eles falam de apego, né? Então, é interessante que a gente faça essa diferença entre o que é de fato afeto, carinho, sentimento, e o que é apego, né? A estima que essa pessoa lhe inspira pode agregar-se uma reminiscência das paixões humanas. Então aí eles estão falando lá da nossa época mais primitiva, né, quando éramos espíritos primitivos, morando num mundo primitivo, muito imperfeitos ainda, onde agíamos basicamente impulsionados pelos nossos instintos, né, pelo nosso instinto de sobrevivência. Nessa época, nós não tínhamos sentimentos sofisticados uns pelos outros, né? Nós não sentíamos coisas muito sofisticadas, muito elaboradas. As paixões estavam muito mais ligadas às questões carnais, né? E aí, os espíritos trazem esse esclarecimento pra gente, que a verdadeira afeição, ela não é carnal, ela é puramente moral, né? Vai desse alinhamento de mentes, princípios, valores, né? Traz essa carga de sentimentos mais sofisticados, mais elaborados, mas muitas vezes espíritos vão se ligar uns aos outros pelo apego, né? Por esse restinho de paixão, né? A paixão por si só não é um sentimento que traz muita sofisticação, está muito mais ligado à questão material, né? A questão do corpo. Então, muitas afeições que alguns espíritos, que às vezes nós mesmos, porque ainda estamos num patamar muito aquém do que ainda vamos alcançar, né? Carregamos por outrem, estão ligadas a essa questão carnal, essa questão material. Então é bom a gente estar sempre alerta, ficar se investigando, pensar o que eu estou sentindo por essa pessoa. Isso é um apego? Isso é uma reminiscência de uma paixão, de uma questão material? Ou eu realmente amo essa pessoa, eu realmente nutro uma afeição que vai além das barreiras materiais? Quando a gente de fato gosta de alguém, a gente não se importa com as coisas materiais, a gente não se importa com o corpo, a gente não se importa com
com aparência física, a gente não está ligando para isso e, mais do que tudo, a gente não se sente apegada a essa pessoa. A gente sabe que a pessoa é livre para ser quem ela é, para ser o indivíduo, o sujeito que é, a sujeita que é, e a gente não tenta aprisionar essa pessoa através de questões, de paixões humanas, como trazem os espíritos, né? A afeição, ela de fato transcende essas questões, afeição real, né? Aí, seguindo na pergunta 486, o Kardec pergunta assim: interessam-se os espíritos pelas nossas desgraças e pela nossa prosperidade? Aflige-se os que nos querem bem com os males que padecemos durante a vida? Os espíritos respondem: os bons espíritos fazem todo o bem que lhes é possível e se sentem ditosos com as vossas alegrias. Afligem-se com os vossos males quando os não suportais com resignação, porque nenhum benefício então tirais deles, assemelhando-vos em tais casos ao doente que rejeita a beberagem amarga que o há de curar. Então, nessa pergunta, o Kardec vem indagando a respeito dos interesses que os espíritos têm por aqueles que eles amam, que eles se sentem afeiçoados, né? Eles se interessam pelas coisas ruins que nos acontecem, eles se interessam pelos nossos sucessos, eles ficam mal quando a gente está mal. E aí os espíritos respondem que sim, né? Os espíritos que são bons, que nos querem bem, eles tentam ao máximo nos fazerem bem também, né? Nos influenciarem para o bem. E eles se sentem felizes com as nossas alegrias, né? Eles se sentem ditosos, eles se sentem bem com as nossas alegrias. Assim como a gente já experimenta, né? Aqui, com a nossa vivência entre os nossos amigos, quando alguém que a gente gosta muito consegue alguma coisa que queria muito, está feliz, é impossível a gente não se sentir feliz também. Então, os bons espíritos e nós, né? A quem eles devotam a afeição, eles sentem a mesma coisa, é uma analogia correta, né, com o que a gente faz. Enfim, e eles também se afligem quando a gente não está muito bem, eles se afligem mais ainda quando a gente não entende as coisas pelas quais a gente está passando, né. Estamos hoje em dia vivendo um momento bem difícil, né, bem complexo. Eu gosto de, muitas vezes, substituir a palavra difícil por complexa, né, porque difícil traz muitas vezes aquela carga de que a gente não vai conseguir suportar. E complexo, muitas coisas são complexas, a gente sabe, mas ainda assim a gente dá conta delas, né? Então, a gente está vivendo um momento complexo e a gente precisa entender que para tudo nessa vida há um propósito, né? E que para suportar bem por esse momento que a gente está vivendo, a gente precisa entender que o melhor sempre se dá. Tem até uma música que eu estava ouvindo há pouco tempo atrás que fala isso, que o melhor sempre se dá. E aí, quando a gente não lembra disso, porque muitas vezes a gente sabe, mas a gente não sente isso, precisa ter essa coerência entre o que a gente sabe e o que a gente sente. Quando a gente não consegue encontrar essa coerência e a gente não tem resignação nos momentos mais difíceis, aqueles espíritos que nos amam, que nos devotam afeto, eles também se sentem aflitos com essa situação. Não só nós nos sentimos aflitos, porque eles percebem que a gente está passando por uma situação que poderia ser o remédio para as nossas doenças morais, para as nossas doenças da alma, mas a gente não está conseguindo nos curar, porque a gente não está tomando remédio de forma correta. E aí, seguindo na 487, Kardec pergunta: dentre os nossos males, de que natureza são os que mais afligem os espíritos por nossa causa? Serão os males físicos ou os males morais? Então, Kardec está perguntando se, dentre as coisas que acontecem na nossa vida, que a gente considera situações ruins, né? O que aflige mais os espíritos que nos amam? Os males que atingem o nosso corpo ou os males que atingem a nossa alma, o nosso espírito? E os espíritos respondem: o vosso egoísmo e a dureza dos vossos corações. Daí decorre tudo o mais. Riem-se de todos esses males imaginários que nascem do orgulho e da ambição. Rejubilam com os que redundam na abreviação do tempo das vossas provas. Então, com essa resposta um pouquinho complexa que eles dão, de linguagem um pouco mais difícil,
eles falam que os espíritos que nos amam, os espíritos que são nossos amigos, né, nossa família espiritual, eles se afligem muito mais com os males que atingem a nossa alma, né, com os nossos defeitos, as nossas vicissitudes, o nosso egoísmo, né, com os nossos corações duros que ainda não conseguiram aprender de fato o que é amor e sentir de fato o que é amor. Eles se sentem mal quando eles veem que a gente não consegue ainda certas coisas, né? Eles se sentem aflitos e eles, às vezes até, como dizem os espíritos ali, riem-se de todos esses males imaginários. Eles acham talvez curioso ou pueril, imaturo da nossa parte, quando nós mesmos trazemos sofrimentos pra gente, criamos dificuldades que não existiam antes, porque muitas vezes, eu falo isso várias vezes já falei várias vezes com várias pessoas, muitas vezes a gente acha que a gente está passando por uma situação que é uma prova ou que é uma expiação. O espírita sempre tem isso em mente, né? Isso aqui, essa coisa difícil pela qual eu estou passando é uma expiação, é uma prova, eu mereço sofrer, não sei o que, não sei o que lá. Gente, vamos largar esse chicote, porque muitas vezes a gente que está criando os obstáculos para nós mesmos nessa vida, não está vindo de outra. O nosso orgulho, o nosso egoísmo, eles estão criando esses obstáculos, essas dificuldades para a gente agora. Então, quanto mais cedo a gente conseguir ir burilando esses sentimentos, mais rápido a gente vai passar por essas situações de forma mais leve e menos a gente vai afligir aqueles espíritos que nos amam, né? E aí, no final, eles trazem que eles se rejubilam, né? Eles gostam quando a gente encurta esse caminho, né? Encurta o tempo que a gente vai passar pelas provas, da forma como eu já falei aqui anteriormente. E aí, o Kardec vem explicando o que os espíritos trouxeram pra gente, né, nessa resposta. Então vamos lá, vamos ler o que Kardec disse. Sabendo ser transitória a vida corporal e que as tribulações que lhes são inerentes constituem meios de alcançarmos melhor estado, os espíritos mais se afligem pelos nossos males devidos a causas de ordem moral do que pelos nossos sofrimentos físicos, todos passageiros. Foi como eu falei, né, gente? Eles estão muito mais preocupados com a gente quando a gente está passando por alguma coisa de ordem moral, né? Que vem do nosso orgulho, do nosso egoísmo, dos nossos vícios, do que pelos nossos sofrimentos físicos, porque tudo passa. Tudo nessa vida passa, gente. Uma certeza que a gente tem que ter é da impermanência das coisas. As coisas não duram para sempre. E aí, Kardec continua. Poucos se incomodam com as desgraças que apenas atingem as nossas ideias mundanas, tal qual fazemos com as mágoas pueris das crianças. Então, muitas vezes a gente fica noiado, preocupado, ansioso com coisas que são de ordem material. E os espíritos não estão nem aí para isso, gente. O Kardec vem dizer aqui. Porque eles sabem que é a imaturidade nossa se preocupar com essas coisas, porque eles entendem, eles confiam, eles têm fé que Deus provê. Então, se Deus provê todas as ferramentas e todas as coisas para as quais, todas as ferramentas e todas as coisas com as quais a gente vai obter o sucesso da nossa encarnação, que não tem nada a ver com questões materiais, não tem por que a gente ficar preocupado com essas coisas. Então, eles não estão ligando muito para isso, né? Vendo nas amarguras da vida um meio de nos adiantarmos, os espíritos as consideram como uma crise ocasional de que resultará a salvação do doente. Compadece-se dos nossos sofrimentos como nos compadecemos de um amigo. Porém, enxergando as coisas de um ponto de vista mais justo, os apreciam de um modo diverso do nosso. Então, ao passo que os bons nos levantam o ânimo no interesse do futuro, os outros nos impelem ao desespero, objetivando comprometer-nos. Então, aí ele vem trazendo que, obviamente, eles se compadecem quando a gente está sofrendo, eles vão se preocupar com a gente também, mas não de uma forma desesperada, gente. Eles sabem que as coisas vão passar, eles estão em um outro patamar, né? Então, é como se a gente estivesse num degrauzinho aqui embaixo na montanha, e eles estão um pouquinho mais acima na montanha, e eles sabem, já passaram por essa fase. Eles sabem que vai passar. Eles se sentem compadecidos, têm compaixão por nós quando a gente está sofrendo, mas entendem que tudo vai passar. Assim como a gente, quando vê um amigo
se sentindo mal, a gente está ali, a gente dá o ouvido, a gente dá o ombro, a gente dá um abraço, a gente dá o afeto, mas a gente não se desespera, porque a gente sabe que as coisas vão passar, que a ajuda vai alcançar aquele amigo. E assim são os espíritos bons, eles sabem que a ajuda vai nos alcançar porque Deus não nos abandona, né? E ali no finalzinho Kardec traz essa partezinha que vai dizer da sintonia, né? Que a gente, dependendo do nosso estado evolutivo, da sintonia que a gente encontra com alguns espíritos. Se a gente sintoniza com os bons espíritos, porque a gente está tentando melhorar também, eles vão nos levantar sempre o ânimo. Muitas vezes a gente está muito mal e a gente não entende, né? Como sair. A gente não sabe como sair daquela situação de parar de se sentir triste, de parar de se sentir mal com as coisas que estão acontecendo. E aí a gente tenta bastante meditar, orar, buscar a Deus, e finalmente um dia a gente acorda e a gente está bem. E às vezes durante esse dia a gente pensa, cara, o que aconteceu que eu consegui? O que aconteceu foi que você sintonizou com espíritos que te levantaram o ânimo. Os outros, no entanto, né, se a gente estiver se entregando às coisas ruins, aos sentimentos baixos, outros espíritos vão se aproximar e vão nos ajudar a nos afundar mais ainda, para que a gente se comprometa mais ainda. Então eu tô aqui, gente, não dizendo que a gente não pode sentir certos sentimentos, todos os sentimentos são válidos, mas para a gente tomar cuidado com quais sentimentos a gente deixa fazer casa dentro da gente, né? Então vamos para a última pergunta agora. Kardec pergunta: os parentes e amigos que nos precederam na outra vida, maior simpatia nos votam do que os espíritos que nos são estranhos? Ou seja, os parentes e amigos que desencarnaram, né, que já estão na pátria espiritual, eles nos devotam mais simpatia do que os espíritos que não fizeram parte da nossa família, ou que não foram nossos amigos? E os espíritos respondem, sem dúvida, e quase sempre vos protegem como espíritos de acordo com o poder de que dispõem. Gente, isso é maravilhoso, saber que a gente tem uma família espiritual, né? Porque família é formada pelos laços de amor, né? Família não são só laços sanguíneos, né? Isso é muito material. A gente sabe que família é formada pelos laços de amor. E saber que a gente tem uma família na pátria espiritual que nos ajuda, que nos impele ao bem, é maravilhoso. E aí Kardec faz outra pergunta. São sensíveis à afeição que lhes conservamos? Então esses parentes que a gente teve, que já desencarnaram, esses amigos que a gente teve em vida, que já desencarnaram, eles ainda sentem esse amor que a gente tem por eles? E aí os espíritos respondem, muito sensíveis, mas esquecem-se dos que os olvidam. São muito sensíveis ao nosso amor, ao nosso carinho, porém, se a gente se esquecer deles, né, se a gente parar de lembrar deles, eles também vão ocasionalmente se esquecer da gente. Isso é algo com o qual a gente tem muita experiência, porque na vida muitas pessoas passam pela nossa vida, nos ajudam no momento e depois se vão e a gente não tem mais contato com essas pessoas. Não é que a gente parou de amá-las, né? Não é que a gente parou de sentir carinho por elas, mas a gente se esquece delas e elas se esquecem da gente. Então isso também ocorre nessas relações em que estamos aqui encarnados e esses espíritos desencarnados. Então, gente, para terminar, né, esse estudo que fala muito sobre amor e afeição, eu quis trazer a expressão máxima do amor. Essa figura, né, essa imagem é de um artista feita com a inteligência artificial, foi feita com a inteligência artificial e traz uma representação mais aproximada do que Jesus poderia ter de características físicas, né, como um homem que viveu no Oriente Médio. Então esse artista se chama Bas Utervich, eu não sei pronunciar o nome dele, porque ele não é brasileiro, né? Mas enfim, eu queria trazer esse rostinho, né? Eu queria trazer a lembrança dele, que foi e que é a expressão máxima do amor entre espíritos, né? A gente sabe que Deus é o amor e Jesus é a sua expressão máxima para nós, é nosso guia e modelo. Então que a gente consiga viver a nossa vida fazendo tudo com amor, lembrando sempre de quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo e que nunca, em nada do que ele trouxe, ele fez sem amor.
que Ele possa estar sempre nos nossos corações, inspirando mais amor na gente. Então, gente, eu gostaria de agradecer, trazendo também esse pedacinho de uma música que fala assim pra gente: eu vou partir para um mundo bom, sem brigas, guerras, desolações. A vida é um dom que cultivaremos em paz, e o amor será o nosso lema. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador, advento do Espírito de Verdade, na instrução do Espírito de Verdade em 1863. Sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que as deve curar. Os fracos, os sofredores e os doentes são meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e sereis aliviados e consolados. Não procureis alhures a força e a consolação, porque o mundo não as pode dar. Deus fez os vossos corações um apelo supremo pelo Espiritismo. Escutai-o. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados de vossas almas doloridas. São esses os monstros que se saciam de vosso sangue mais puro e que vos ferem quase sempre mortalmente. Que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis sua divina lei. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo do coração. Então, Ele vos enviará seu Filho bem-amado para vos instruir e vos dizer essas boas palavras. Eis-me aqui. Venho a vós porque me chamastes. Deus consola os humildes e dá a força aos aflitos que lhe a pedem. Seu poder sobre a terra e por toda parte, ao lado de uma lágrima, coloca a ele um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade ao invés de reclamar contra as dores, os sofrimentos morais que são nesse mundo o vosso quinhão. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que vos impõem a caridade e a humildade. O sentimento do dever cumprido vos fará o repouso do espírito e a resignação. O coração bate melhor, a alma se asserena e o corpo não tem mais desfalecimento, porque o corpo sofre tanto mais quanto o espírito está mais profundamente atingido. Espírito de Verdade, 1863. Jesus, no Sermão da Montanha, ele disse na sua primeira beatitude assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E nesse capítulo do Cristo Consolador, que nós estamos vendo hoje, ele nos diz que os pobres de espírito, a quem Jesus vem trazer o remédio, é para eles
que ele vem trazer o remédio para o corpo e para a alma. Os pobres de espíritos, que são os fracos, os sofredores, os humildes, os doentes, os sobrecarregados, os inconsolados. E ele vem trazer a sua luz, que os tirará das trevas. Jesus não falou de cura, pois a cura não depende só do magnetizador Jesus. A cura depende também do merecimento do doente. Em diversas fases do seu messianato, Jesus avisa: vai e não peques mais, a tua fé te curou, e por aí vai, sempre responsabilizando o doente pela sua doença, pelo seu sofrimento e pela sua cura. Jesus disse, em compensação, em várias ocasiões, ele falou: vim trazer o alívio e a consolação. O alívio dos sofrimentos que nós passamos, sofrimentos físicos, sofrimentos morais. Isso ele trouxe. E a consolação. Consolação no entendimento que a gente deve ter das situações que nos provocam a dor, para que a gente possa, sendo humildes, sendo submissos e praticando a lei maior, que é o que Jesus veio nos avisar, com a prática da lei maior, com a vivência dos ensinamentos de Jesus, nós estaremos libertos do mal. O Espiritismo assim nos ensina. Jesus é o caminho, é a verdade para a vida plena. E Jesus, o que ele nos pede a todos nós é devotamento e abnegação. Devotamento é dedicação. Dedicação ao próximo, dedicação ao nosso semelhante, dedicação à nossa própria transformação íntima, dedicação a Deus e ao próximo. A abnegação é doação, generosidade. Perceber a necessidade do outro e ir em benefício do outro, doando de nós, não só coisas materiais, mas doando da nossa atenção, do nosso tempo, do nosso trabalho para favorecer os nossos irmãos. É isso que o Espírito da Verdade vem nos trazer. Jesus, querido amigo, irmão maior, sempre presente nas nossas necessidades. Perdoa, Jesus, a nossa lentidão em compreender a lei maior de amor. Amor a toda a natureza, amor aos nossos semelhantes e amor a Deus sobre todas as coisas, em agradecimento por tudo o que dele recebemos. Já sabemos
que a bondade divina coloca ao nosso lado sempre um amigo, um protetor, um anjo para nos orientar, para aclarar os nossos pensamentos, para apoiar as nossas atitudes positivas, para nos intuir, para que possamos acelerar a caminhada de volta à casa do Pai. Obrigada, Senhor, por todo o amparo, por toda a proteção, por todas as luzes que iluminam as nossas mentes, os nossos corações, e por todas as oportunidades de aprendizado e crescimento que sempre estamos recebendo. Ampara-nos, Senhor, hoje e sempre, para que façamos tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Que assim seja, graças a Deus.